Páscoa, que alegria! Vamos cantar felizes, aleluia, porque Jesus, que nos amou, morreu, mas já ressuscitou. Vamos cantar felizes, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos cantar felizes, aleluia, aleluia. Chegou a Páscoa, que alegria! Vamos cantar felizes, aleluia, porque Jesus, que nos amou, morreu, mas já ressuscitou. Vamos cantar felizes, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos cantar felizes, aleluia, aleluia. Bom dia! É com imensa alegria que nós nos encontramos nesta manhã de Páscoa, para juntos e juntas celebrarmos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. Cristo vive, aleluia! Aqueles e aquelas que a Ele se entregam com fé, em suas mãos descansam e viverão. Aleluia! Morte, onde ficou o teu incentivo? Aleluia! Celebremos a ressurreição de Cristo. Agradecemos a Deus que nos guardou nesta noite e a seu Filho Jesus Cristo, nosso Redentor e Salvador, e ao Espírito Santo, nosso Consolador. Amém. Convido vocês para orarmos, pois confiantes nesta certeza do perdão a nós concedidos pelo poder da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos chegar diante dele e confessar os nossos pecados. Deus, Criador do céu e da terra, o mundo que criaste está sob ameaças constantes, que crescem dia após dia. Nós pedimos o teu perdão, Senhor, por todas as vezes em que nós paramos diante das pessoas, somente quando estas estão sendo sepultadas. Perdão, Senhor, por todas as vezes em que nós não nos posicionamos contra práticas, costumes e tradições que dificultam a vida digna para a maior parte da população em nosso país. Perdão, Senhor, por todos os momentos em que nós celebramos a Páscoa, mas não nos comprometemos com os ensinamentos e verdades que o teu Filho nos transmitiu. Amém. Entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela pra rua. Deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, esse sonho teu? Sonhas como homem, sonhas como Deus.
Sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com a cruz. Levanta, mestre, já é hora, uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho, vais curando até chegar ao reino. Partiu, fica a paz em mim, deixa a sala com cheiro de jasmim, vai verter a vida do corpo seu, pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me Deus vai verter a vida do corpo seu, pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me De Deus, nós recebemos grandioso presente, como nos anunciam as palavras de Romanos, capítulo 3, versículos 24. Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Graça e salvação são dádivas de Deus a todos que nele creem e a ele confessam os seus pecados. Amém. Cristo ressuscitou e com grande alegria lhe rendemos glória por seu amor incondicional. Com todo o povo de Deus celebremos e louvemos a Deus cantando. Cristo
Oremos. Deus da vida, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, teu Filho, tiraste o poder da morte e decretaste a vitória da vida. Teu grande amor nos alcança e nos motiva a divulgar a obra de Cristo pelo mundo com nossas palavras e ações. Conceda-nos fé e entendimento, para que olhemos para além do túmulo vazio, a fim de que nossos ouvidos e nossos corações percebam o que nossos olhos não podem ver e nossas mãos não podem tocar. Por Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo, hoje e sempre. Amém. Nós queremos ouvir o Evangelho deste domingo
o qual nós aclamamos cantando Aleluia. Evangelho deste domingo nós encontramos no livro de Marcos, capítulo 16, os versículos 1 ao versículo 8. A ressurreição de Jesus. Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande. Mas quando olharam, viram que ela já havia sido tirada. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado no lado direito. Elas ficaram muito assustadas, mas ele disse: não se assustem, sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Então elas saíram e fugiram do túmulo, apavoradas e tremendo. E não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 1 a 8. E nós ouvimos Coral da Comunidade da Cruz, do sepulcro saiu. Com triunfo e
que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco, hoje e sempre. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, é Páscoa. É Páscoa e a pedra do sepulcro foi removida. Jesus ressuscitou e Jesus caminha conosco. Assim nós temos esperança e nova vida. Desde o culto de quinta-feira, uma caixa de presente nos acompanha. Hoje ela está aqui em nosso altar. O que tem dentro dela? Caixas de presente instigam a curiosidade. E a palavra de Deus, ela é um presente que vem para mim, que vem para ti, que vem para nós. Ao ouvir o relato da ressurreição de Jesus, nós devemos acolhê-lo, recebê-lo como um presente que desafia. Este presente, a Páscoa, deve ser recebida e acolhida como novidade, como presente que Deus nos dá. E eu vou destacar as palavras do anjo às mulheres que foram, naquele domingo de madrugada, ao túmulo prestar homenagem a Jesus. O anjo diz: não se assustem. Elas estavam certamente com medo, elas estavam abaladas pelos acontecimentos que haviam testemunhado. Elas tinham acompanhado Jesus até a cruz. Elas viram o sofrimento ao qual ele havia sido submetido. Estavam tristes com a sua morte e por isso, de madrugada, elas se põem a caminho com um sentimento de perda, misturado ao desejo de realizar um último gesto com o corpo de Jesus. Sei que estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, já ressuscitou. Estas, irmãos e irmãs, foram as palavras que aquelas mulheres ouviram ao chegar à sepultura. É como se o anjo dissesse: vocês estão procurando no lugar errado, vocês estão no lugar errado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, assim dizia o anjo. Como pode ser isso? Jesus não está mais na sepultura, ele vive, disse o anjo para elas. Estas palavras foram o presente do anjo para aquelas mulheres naquela madrugada de domingo. Estas palavras são o presente para nós hoje em 2021, em dias e em tempos difíceis por causa da pandemia, por causa das suas consequências e das dificuldades que elas nos trazem. Caros irmãos e irmãs, lideranças de todos os tempos pensavam que Deus estava preso entre quatro paredes do Templo de Jerusalém. Achavam que era possível aprisionar ali ao Senhor nosso Deus. Tinham se enganado. Jesus mostra que Deus não se deixa aprisionar, mas que Ele está na vida dos que creem, Ele está na vida daqueles que confiam. Que Ele caminha junto e ao lado em cada desafio, em cada situação difícil, também nos momentos de alegria, Ele ali está, caminhando junto ao nosso lado. Quantas vezes procuramos Jesus no lugar errado? Achamos que Ele tem que estar ao nosso lado sempre, constantemente, cuidando de nós, ajudando, dando razão em todos os atos e, especialmente, nos abençoando. E, de repente, percebemos que Jesus está no outro, que Jesus está naquele que nós, muitas vezes, não damos valor, na pessoa que deixamos de ajudar, naqueles que não conseguimos, muitas vezes, aceitar. Muitas vezes, buscamos Jesus no poder, na riqueza, mas Ele se encontra na fraqueza e na simplicidade, ali ao nosso lado, muito perto de nós, mas às vezes não o vemos. Voltemos ao texto bíblico. O anjo indica: vejam o lugar onde o puseram. Ele mostra, ele aponta. É neste túmulo que ele estava. Elas se assustaram. Como pode? Como pode?
É assim que a Páscoa inicia, com susto e com temor. E deste modo, o presente chega para aquelas mulheres e chega a nós neste domingo, no ano de 2021. As mulheres foram testemunhas do que havia acontecido. Elas viram que Jesus havia sido morto na cruz em meio a sofrimento. Elas viram que José de Arimateia havia levado ele e o seu corpo para colocar na sepultura de propriedade da sua família, onde descansava depois de dor e humilhação. E de madrugada aquelas mulheres, compraram aromas, perfumes, se colocaram a caminho. Elas desejavam ardentemente reverenciar Jesus. Querem homenagear a quem amam. Mas eu imagino, e o texto diz, elas seguiam pelo caminho com medo e preocupadas. Como remover a pedra da sepultura? Era grande, era muito grande. E ao chegarem lá, a pedra estava removida. Jesus havia ressuscitado. Não mais estava ali naquela sepultura onde havia sido colocado. E o anjo naquele momento dá uma missão. Agora vão e deem este recado a Pedro e aos discípulos, diz o anjo. Ele irá para a Galileia adiante de vocês. Lá vocês vão vê-lo como ele mesmo disse. Vão e levem a notícia adiante, dizia aquele anjo. Essa notícia é presente para cada uma de nós, também nesta Páscoa que hoje celebramos. Há uma nova missão para aquelas mulheres. Não mais perfumar e reverenciar o corpo de Jesus, mas ir aos discípulos e reuni-los em comunidade, reuni-los e fortalecê-los, reuni-los e lhes dar ânimo. Era para reunir os discípulos que tinham se dispersado, que haviam dormido lá no jardim do Getsemane quando Jesus havia pedido que eles velassem, que tinham negado a Jesus. Irmãos e irmãs, era hora de organizar a vida comunitária. Era hora de organizar a vida comunitária, pois o Senhor já não estava mais morto, já não estava mais na sepultura. Era hora de se reunir em seu nome, celebrar a vitória sobre a morte que havia sido imposta a Jesus. A Páscoa, irmãos e irmãs, a Páscoa é alegria e vida nova. É um magnífico presente que nós recebemos. Na Páscoa, tornamo-nos, cada uma de nós, testemunhas da ressurreição, assim como as mulheres naquela madrugada de domingo foram. A Páscoa, nós devemos valorizar a vida comunitária e assumir a mesma missão, ajudar a organizar os discípulos de Jesus. Sim, queridos irmãos e irmãs, participar e assumir papel na comunidade. Não fugir do desafio, não dispersar, não se esconder de compromissos e tarefas que Deus coloca diante de cada uma de nós. O anjo diz, ele, Jesus, vai à frente de vocês para a Galileia. Quando nós nos prontificamos a servir a Deus, a auxiliar Deus, Jesus vai diante de nós. Ele vai na frente, preparando o caminho, abrindo portas, e o seu Santo Espírito vai preparando a nós e as pessoas. Lá vocês vão vê-lo, diz o anjo. Mais tarde, percebemos que Jesus aparece aos discípulos que estavam numa casa de portas trancadas, certamente porque eles estavam angustiados e estavam com medo. E ali ele diz, paz seja convosco. O encontro com o Senhor ressuscitado mudou, e mudou drástica e radicalmente a situação dos discípulos. Depois desse encontro, eles se tornam testemunhas, e testemunhas corajosas que anunciam e pregam o Evangelho, anunciam e pregam com força, com determinação, com ânimo e coragem. Páscoa não é somente uma história comovente do cristianismo. Irmãos e irmãs, quando estamos dispostos a ir ao encontro de Jesus, nos tornamos
participantes, nos tornamos testemunhas dessa magnífica história da ressurreição. Então, diz o texto bíblico, elas saíram e fugiram do túmulo apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém, porque elas estavam com medo, diz o texto que nós ouvimos no versículo 8. O evangelista Marcos não esconde a presença do medo, do temor. Elas, as mulheres, naquela madrugada fugiram, mas elas não ficaram caladas. Sabemos que a coragem e a fé foram maiores do que o medo. A mensagem e a obra de Jesus foram levadas adiante e assim chegou a nós, a cada um de nós, em 2021. Para isso, nós precisamos do fortalecimento do Espírito Santo, para que possamos fazer da mesma forma. Pergunto-lhes, a caixa que temos está vazia? Será que ela está vazia? Vejamos o que nela nós encontramos. Estimados irmãos e irmãs, a caixa está vazia tal qual a sepultura quando as mulheres chegaram de madrugada naquele domingo. Vazia porque Jesus ressuscitou. E este é o presente que eu e você recebemos. Ele está em nosso meio. Ele caminha ao nosso lado. Ele nos dá força, Ele guarda e sustenta diante de cada um dos desafios que são nos colocados. E cada uma de nós deve levar este presente ao próximo, ao amigo, ao vizinho, ao colega de trabalho, à pessoa que nós encontrarmos por aí afora, ao enfermo, ao necessitado, àqueles que estão abalados. Mas a caixa, ela não está vazia. A caixa, na verdade, está cheia de esperança, cheia de fé, cheia de coragem, cheia de força para enfrentar as adversidades, cheia de abraços que estão represados neste tempo de pandemia. Esta caixa está cheia de amor, amor do próprio Jesus por nós, amor do Jesus que se esvaziou na cruz para nos dar nova vida e renovar os nossos dias. A caixa simboliza a sepultura vazia, mas é um vazio cheio, é um vazio pleno, é um vazio completo que resiste às tempestades e que resiste às tragédias. É Páscoa, estamos cheios de vida e renovados. Podemos servir e testemunhar porque Jesus ressuscitou. Feliz e abençoada Páscoa. Amém. Convido para entoarmos juntos o hino Creio, Senhor, que és Deus, como nossa confissão de fé. Convido para um momento de oração, você na sua casa, com seus pedidos, com sua gratidão, e eu aqui na capela. Oremos. Senhor, na Tua presença chegamos para agradecer ao cuidado diário, a palavra revelada,
ao sacrifício do teu Filho por nossa salvação e pelo teu Santo Espírito que não nos deixa desanimar. Senhor, intercedemos por fé na ressurreição de Cristo e na nossa ressurreição, para que fiquemos livres da tentação de crenças e ilusões que prometem soluções fáceis por caminhos individualistas. Pedimos, nosso Deus, pela ação da tua Igreja, para que em gratidão por tudo o que fizeste por nós, haja mais disposição para o estudo da palavra, mais vontade de celebrar e viver a tua fé, mesmo em meio às restrições. Nosso Deus, intercedemos pelas pessoas que sofrem, pelas famílias enlutadas, pelos doentes vítimas da Covid-19 e de outras enfermidades, para que a mensagem pascal lhes traga o conforto e esperança em suas vidas. Intercedemos pela economia, pela generosidade de quem tem para partilhar com quem não tem. Intercedemos pela produção abundante de vacina para toda a terra habitada, pelos profissionais da saúde e suas famílias. Intercedemos, Senhor, por todas as nossas angústias, medos e sofrimentos que trazemos em silêncio em nossos corações, que nem ousamos expressar, mas que tu conheces tão bem. Ajuda-nos, Deus, a aceitar o presente imerecido do teu amor revelado ao mundo através da ressurreição de Jesus Cristo. Ajuda-nos, a qual criança, alegrar e festejar pelo presente de sermos teus filhos e filhas e de podermos participar da ressurreição para a vida eterna. Juntos, queremos orar a oração que teu Filho Jesus nos deixou como sua maior herança. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Comunicações da semana. Mensagens diárias pelo YouTube, também pelo Facebook do Sino do Paranapanema. Se você ainda não recebe, entre em contato com alguém dos ministros ou ministras ou uma liderança e você será incluído em algum grupo. Repasse às demais pessoas, isso é muito importante, são palavras de fé e de esperança. Cultos semanais ainda através do nosso canal do YouTube, até que as coisas se regularizem. As ofertas do dia de hoje são destinadas à comunidade local. Não deixe de ofertar para os trabalhos e ações missionárias de sua comunidade. Converse com o ministro, a ministra, um presbítero, uma liderança. A sua contribuição é muito importante. Abençoadas sejam as dádivas e também os doadores. Elevemos as nossas mãos para o alto, para assim colher a bênção de Deus, bênção da ressurreição. Ressuscita-nos da morte da esperança, ressuscita-nos da morte da compaixão, ressuscita-nos da morte da alegria, ressuscita-nos da morte da fé, ressuscita-nos da morte do amor. Acompanha-nos todos os dias a bênção da esperança, a bênção da compaixão, a bênção da alegria, a bênção da fé, a bênção do amor. E assim vos abençoe o Trino Deus, que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Amém. Deus vos acompanhe. Nisto podemos confiar. Vamos em paz e sirvamos a Deus com alegria. Abençoado domingo de Páscoa a todos vocês em suas casas, grupos reduzidos, comemorando com as pessoas que residem na mesma casa, mas com o coração repleto da alegria da ressurreição e da esperança que tudo vai ficar bem. E tudo vai ficar bem, porque Deus assim o quer.
Amém. Num belo dia o céu estará cheio, com os louvores dos servos fiéis. O Rei da Glória nasceu de uma virgem, e Ele habita no meio de nós. O Verbo em carne, a luz tão brilhante, no mundo se fez. Ele amou-me, Ele salvou-me, sobre seus ombros meu fardo levou. Justificado sou por sua graça, e um dia em glória virá me buscar. Um dia eu sei. Para o Calvário levaram o Mestre, puseram pregos em suas mãos. Foi rejeitado, passou por angústia, para que o mundo tivesse perdão. Mãos tão benditas levaram os pregos que eram para mim. Ele amou-me, Ele salvou-me, sobre seus ombros meu fardo levou. Justificado sou por sua graça, e um dia em glória virá me buscar. Um dia eu sei. Na sepultura puseram seu corpo, todos pensaram que tudo acabou. Num belo dia se ergueu sobre a morte, hoje está vivo Jesus o Senhor. Nem mesmo a morte não pôde detê-lo, pois vivo está. Ele amou-me, Ele salvou-me, sobre seus ombros meu fardo levou. Justificado sou por sua graça, e um dia em glória virá me buscar. Um dia eu sei. Um dia eu sei. Um dia o som das trombetas soando, e grande glória enchendo o céu, pois nesse dia os santos irão ver o Rei Jesus que venceu. Ele amou-me, Ele salvou-me, sobre seus ombros meu fardo levou. Justificado sou por sua graça, e um dia em glória virá me buscar. Um dia eu sei. Um dia eu sei.